Olá, famílias, tudo bem? Espero que sim. Sou Thalita Gomes, pedagoga, psicopedagoga, consultora pedagógica. Hoje recebi um vídeo interessante, quero compartilhar ele com vocês, falar um pouquinho, olhando pedagogicamente. Agradeço a Miriana que me mandou um vídeo sobre uma polêmica com o Scooby, que ele falou, acho que é o nome dele assim, que tá no BBB 2022. Ele tava falando a opinião dele sobre dever de casa, famosa tarefa de casa, né, dever do lar, antigamente chamava assim. E eu perguntei aqui qual que é a opinião do pessoal e tudo mais, fico bem feliz com as participações, algumas pessoas lá no que concordam com tarefa de casa, apesar da criança não gostar tanto, tudo mais. E eu pergunto pra vocês, vocês acham importante o dever de casa, a tarefa? O que vocês acham? O que vocês lembram de como era na experiência de vocês e como que tá sendo agora com a experiência com as suas crianças, com seus filhos, né, sobrinhos, enfim, a criança que você é responsável. Eu sempre me posicionei e eu sempre me coloquei convidando as escolas a olharem para esse ponto, a refletirem o excesso de tarefa de casa, o excesso de lição de casa. Mais quantidade não significa qualidade, principalmente no campo educacional, tá? Então a gente não pode medir que uma escola é boa porque ela envia lição de casa todos os dias. As crianças brasileiras já passam um período grande dentro das escolas e eu acredito que esse tempo podia ser melhor aproveitado, podem acontecer readaptações e a gente deixar o menor tempo possível para tarefas de casa. É importante que a criança sistematize, sim, que ela revise, mas não às vezes dessa forma tradicional que vem sendo feita há décadas. E os nossos indicadores de educação, a nossa educação mostra como não é eficiente, como não funciona tão bem, porque se tarefa de casa super funcionasse tão bem, a gente não teria um número tão grande de indicadores ruins da nossa educação brasileira. A gente tem que olhar para ela, valorizar tudo que funciona, tudo que dá certo, mas a gente tem que olhar para a realidade posta. E a gente tem um Brasil com um analfabetismo disfuncional gigantíssimo, né? Muita dificuldade de interpretação de texto, onde o pessoal não sabe. Nossa população tem muita dificuldade de escrita, muita dificuldade de aprendizagem de conceitos matemáticos e outros conceitos da vida. Então a gente precisa olhar para isso e buscar estratégias que funcionem. E eu não acredito que a lição de casa diária todo dia funciona, porque não tem funcionado na prática, tá? Já presenciei muitas escolas tradicionais, públicas e particulares que enviam lição de casa todo dia, deixando uma cansativa, maçante para a família e para a criança, e que não consegue, através disso, que a criança se desenvolva, que ela aprenda melhor. Então a gente tem que parar e revisar e olhar como que as crianças aprendem melhor, como o cérebro humano aprende melhor. Já tem muita pesquisa, muitas teorias e a gente pode seguir. Como eu disse, a gente tem que valorizar o que funciona bem no Brasil, funcionar nossos estudos, funcionar nossa aprendizagem, mas a gente pode também aprender com modelos, com exemplos que estão dando certo. Então, se a gente está vendo que não está funcionando, que está cansativo o excesso de tarefas de casa para a família, para a criança, e a qualidade da educação no nosso país, né, tem muito a desenvolver, muito a melhorar, a gente pode olhar para quem tem um desempenho melhor, que é o caso da Finlândia, por exemplo. Vamos pegar um país desenvolvido, sim, a gente tem que olhar para o nosso país e trabalhar para ele ser desenvolvido e não subdesenvolvido, como é. E lá na Finlândia, as crianças passam menos tempo na escola, tá? Um professor da Finlândia, ele trabalha 100 horas a menos que um professor brasileiro, tem reportagem, tem pesquisa para isso. Então, as crianças passam menos tempo na escola, 5 horas e meias diárias no máximo. Então, não necessariamente a gente aumentar o maior tempo que a criança passa na escola, o maior tempo estudando, vai garantir que ela aprenda melhor. O que vai garantir melhor é o processo de aprendizado. Então, muitas vezes é melhor a criança passar apenas 4 horas na escola, mas esse processo ser intenso, esse processo ser funcional, ele conversar, ele dialogar como o cérebro realmente aprende, como o ser humano realmente aprende, do que a gente ficar massivamente passando a mesma atividade mecânica que não desenvolve, que a criança longe do professor, do mentor, não vai saber fazer, não vai saber interpretar. Então, já passou da hora da gente olhar para essa questão quantitativa e quantitativa, já aquele
provérbio já diz, menos é mais, né? Então, menos com eficiência, com foco, com dinâmica é muito melhor que o excesso, tá? Então, fica esse meu grande resumo. Eu acredito, eu como pedagoga e psicopedagoga indico muito mais que em vez desse excesso de atividades repetidas que a criança faz na escola, faz em casa, que em casa ela brinque mais, que ela aprenda através do brincar, que ela aprenda através dos jogos educativos. Então, todo esse tempo de excessivo de lição de casa, eu substituiria por jogos educativos. Então, ao invés da criança ficar 40 minutos revisando os exercícios, às vezes chato, maçante, ela fica jogando. Através dos jogos educativos ela vai aprender melhor, ela vai se divertir, ela vai criar uma memória afetiva, uma conexão maior com sua família e vai criar inúmeras sinapses. Então ela vai aprender tabuada, raciocínio, sequência lógica, trabalhar a concentração, memória, tudo de uma forma melhor. Então eu sou uma votante, pela minha experiência, pela minha prática e pelos que eu venho estudando, pesquisando, que a gente diminua, não que não tenha, não precisa se erradicar, a criança pode exercitar sim em casa, mas que essa atividade seja bem prática, ela seja um tempo menor e menos vezes na semana, e que o tempo que ela passa com a família seja substituído para ler em família, para jogar em família, para fazer um desafio em família, algo muito mais vivo, prático, dinâmico e que traz consistências para o aprendizado muito mais significativo, tá bom? Essa é a minha opinião baseada nas teorias que eu pesquiso e que eu aplico e que eu vejo que funciona no dia a dia. Deixa a sua opinião também, partilha a sua experiência, partilha o que funciona, o que não funciona nessa casa. Vamos levar esse debate porque a gente precisa, e ampliar, porque a gente precisa melhorar. Já passou do tempo, né, de a gente cada vez mais exercitar ações e medidas que melhorem os processos educativos, que a gente melhore a infância das crianças, que a gente não roube elas com N tarefas do mundo adulto, que a gente domestifique os corpos das crianças, né, que nem adulto, que daqui a pouco as crianças estão 8 horas na escola e fazendo hora extra em casa, e a gente precisa quebrar com essa lógica. Esse é o meu convite, tá bom? É isso, até o próximo encontro. Manda suas dúvidas, todo dia eu abro caixinha. Quem quer aprofundar como melhora o processo de aprendizagem e desenvolvimento integral, na bio tem o link do meu programa educacional que eu ajudo as famílias, tá bom? Até o próximo encontro, fiquem bem!